Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e eu não podia deixar de vir até aqui para fazer nossa contagem regressiva para o exame de ordem. Esse é o nosso dia 3 e o dia foi movimentado, foi muito intenso, mas eu vim falar algumas poucas palavras para você. Hoje eu assisti uma palestra que me inspirou bastante em falar com vocês. Desde cedo, de manhã cedo eu estava pensando nisso, né? Ação, ação, ação. E aí a gente vai fazer a nossa reflexão de hoje, né? O quanto você está disposto a agir. Como é que tá o teu estudo nesse sentido de agir? Porque o nosso estudo precisa de ação. Então, se você tá numa posição muito parada, sabe? Só assistindo aula, paradão, paradona, sem anotar nada, sem fazer raciocínio, sem usar seu vademecum, com certeza o teu estudo tá errado. E hoje eu estava preparando uma palestra sobre exatamente isso, o vademecum. Porque para mim o vademecum é tão importante, e eu não entendo como que muitos alunos só vão entender a importância do vademecum para provas quando estiverem fazendo concurso público. Na pós-graduação que eu faço parte, eu vi o ano passado muitos alunos concurseiros que já estavam lá tentando sua vaga de juiz promotor falando: eu deveria ter mexido no vademecum mais na faculdade, eu deveria ter aprendido mais pelo vademecum. E isso já estava na minha cabeça de falar para vocês, né, essa importância, esse instrumento. Porque quando a gente estuda pelo vademecum, a gente exercita nosso cérebro. Você pode falar assim para mim: ah, professora, para que tudo isso? Hoje em dia, tecnologia, sabe? Eu simplesmente vou colocar no Google e ele vai me dar a resposta. Mas até para eu saber a resposta, até para eu fazer a pergunta, eu preciso ter raciocínio. E se a gente sabe que o nosso cérebro precisa de movimentação, ele precisa de ação, não é à toa, né, que os mais velhos, para estimular o cérebro, eles fazem o quê? Palavras cruzadas, jogo de memória. Então, a gente precisa estar exercitando o cérebro e o estudo precisa de exercício. Mas eu vim falar bem brevemente mais uma coisa para você pensar sobre o seu estudo, como que você está fazendo e que dá tempo de você mudar e de virar esse jogo e ser aprovado na próxima OAB. O dizer que foi colocado, eu achei super interessante, que ele falava assim, ó: todo palestrante motivacional, né, todo mundo que fala de motivação fala assim: você precisa sair da sua zona de conforto. Mas a verdade é que a zona de conforto da gente, ela é super interessante porque é um terreno que eu conheço, né? É um terreno que eu conheço. E você tá na sua zona de conforto? Primeiro ponto, né? Porque às vezes você tá, né? Às vezes você tá acostumado a estudar a mesma coisa, pelos mesmos meios, pelos mesmos professores, do mesmo jeito, e muitas vezes não tá dando certo. Mas a reflexão não é só essa, porque essa questão de zona de conforto, ela é um pouco, vamos dizer assim, é um conflito, porque quando eu sei qual o caminho que eu preciso fazer para ser aprovado, para ter sucesso em qualquer coisa, e você já sabe que em qualquer coisa da sua vida, assim como o exame de ordem, você precisa de ação, né? Ação. Esse palestrante fez um paralelo entre zona de conforto e zona de inércia. Então, será que a tua zona de conforto é a tua zona de inércia que tá fazendo você ficar paradão ou fazendo as coisas sem pensar, sem raciocinar, sem puxar, né, palavras-chave, sem memorizar, sem cantar aquela tua aula específica, sem fazer prova? Então, a reflexão desse dia, da nossa contagem regressiva para o exame de ordem é: você está na sua zona de conforto ou você está numa zona de inércia? Porque se você perceber que você está numa zona de inércia, que não é só ficar parado, mas também fazer a mesma coisa que não está dando certo, tá na hora de mudar, tá na hora de parar e de mudar. E ele falou uma coisa também que eu achei sensacional, e essa eu vou pegar pra mim, né?
Eu não gosto de me intitular coach, eu gosto de me intitular treinadora. Inclusive, o nosso treinamento está aberto ainda para quem quiser adquirir, para a gente começar a conversar e fazer o teu estudo mudar, fazer você voar. E ele falou sobre os coaches motivacionais, né? E na verdade, quando a gente conversa, o meu intuito é te motivar de alguma forma, mesmo sabendo que o seu maior motivador é você mesmo. Por isso que a gente faz reflexões, para alguma coisa entrar dentro da sua cabecinha e você falar, putz, preciso fazer diferente. E aí ele falou, né, que ele é um coach incomodacional. E eu quero ser uma treinadora incomodacional. Eu já sou isso, né? Aquele que incomoda, aquele que fica te cutucando, aquele que fica falando, meu, e aí, você tá estudando? Já fez as provas? Quantas provas você fez? Qual foi a pontuação que você fez? Porque se você não viu nossos vídeos anteriores, você precisa ver, né? Tudo começa fazendo uma radiografia de provas. E não é prova com todo respeito, tá, gente? Em nenhum tipo de software, de aplicativo. É papel, você tem que pegar esse papel, você precisa imprimir, você precisa fazer, você precisa guardar, porque isso vai ser uma pasta de estudo para todo esse seu caminhar, essas 4 semanas de estudo. Você vai ver e precisa ver, precisa para você acreditar em você mesmo, que a sua pontuação tem que subir. E como é que se faz pontuação subir na UAB? Corrigindo prova. Fazer prova e não corrigir é o mesmo que não fazer. Se eu só olho lá a letra que está no gabarito e não faço o exercício de procurar no Vademécum a justificativa das questões que eu errei, eu fico com o meu cérebro preguiçoso. Eu não aprendo nada. E aí sabe o que acontece? Eu erro exatamente o mesmo ponto da mesma matéria. Por quê? Porque as questões se repetem, né? As questões sempre se repetem. Quando eu faço o exercício do VAD, procurando a palavra-chave, encontrando, tudo raciocínio, gente. Olhando aquele problema, tirando a gordura do problema, achando a palavra-chave, procurando no VAD, nunca mais eu erro. Porque esse trabalho, meu cérebro não quer ter mais. Ele fala, ó, eu vou procurar, mas eu só vou procurar essa vez. Então, pessoal, vamos refletir sobre isso? Será que eu tô na minha zona de conforto ou eu tô na minha zona de inércia? Porque, afinal de contas, todo mundo tem um plano. Mas a gente precisa o quê? Executar esse plano. E ele falou uma outra frase que eu gostei muito, anotei aqui pra vocês, que, salvo engano, ele falou que o Mike Tyson disse assim uma vez: todo mundo tem um plano, até tomar o primeiro soco. É genial, é genial. Por quê? Muitos de vocês estão fazendo a prova a primeira vez. E vão tomar o primeiro soco quando tiverem durante o estudo fazendo prova. Mas muitos de vocês também já fizeram essa prova outras vezes e já vem tomando soco. E aí a diferença, né, entre aquele que vai ter sucesso e aquele que não vai ter sucesso é quanto soco você aguenta tomar. A gente tá falando da prova da OAB, mas na vida é assim, né? Quantos planos a gente tem que a gente acha que vai dar tudo certo, tem tudo para dar certo, e de repente a gente toma o primeiro soco. E aí é aquele momento que a gente tateia, que a gente fica zonzo, que a gente não sabe o que fazer, mas a gente precisa o quê? Levantar. E eu vou terminar essa contagem regressiva falando uma frase que eu gosto muito e que eu me coloco nessa frase, sabe, gente? Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu sou capricorniana, sabe? E dizem que capricorniano é super teimoso. Então eu tenho uma frase que eu tenho pra mim, eu me vejo nessa frase e coloco pra vocês, que é impossível derrotar alguém que nunca desiste. É impossível derrotar alguém que nunca desiste. Então eu vou terminar por aqui falando pra vocês. Primeiro, vamos sair dessa zona de inércia, se é que eu estou. Se eu tô na minha zona de conforto, tá tudo muito tranquilo no meu estudo, vamos puxar mais um pouquinho, vamos fazer um pouco diferente. Se eu, principalmente, sou um reprovado, o que eu tô fazendo de diferente para que dê certo dessa vez? E vamos aguentar a realização, aguentar para realizar os socos que a vida dá. Você vai ter soco durante o estudo, você vai ter soco durante seus relacionamentos, você vai ter soco com gente falando, com fuxiquinha, com fofoquinha, com gente não acreditando em você. E daí?
E daí que a carteira da OAB é sua, é o seu nome que vai estar lá, a sua foto que vai estar lá, é você advogado. Coloquei até essa semana aqui no Instagram uma frase muito legal que fala, né? Que se todo passarinho que desistisse de voar porque caiu, o céu ficaria vazio. E assim é com a gente aqui na OAB. Se todo estudante de direito desistir da OAB porque ela é difícil ou porque foi reprovado, não vamos ter advogados. E a gente não vai permitir isso. O poder está com vocês. Se desafie, você vai ganhar força e vai começar, se de repente você ainda não está, a minar todas as inseguranças, minar todas as tristezas e ganhar confiança, que é o que você precisa para o exame de ordem. Pessoal, eu termino por aqui. Link na bio para nosso treinamento dessas 4 semanas para a primeira fase, tá bom? E para quem perguntou da segunda fase, calma que ela vai sair. A gente já tá com cursos de domínio do Vademec com questões aberto. Você pode entrar a qualquer momento. Mas a gente ainda vai dar um upgrade eu ainda vou dar um upgrade nesse curso, fazer um segundo bloco dele específico de peças. Tá bom, pessoal? Gente, um grande beijo pra vocês. E ó, às vezes eu sei que tem gente aí, porque já me escreveram e eu tô ouvindo aqui, porque eu tenho um ouvido meio biônico, né, gente? Sou meio bruxa, acho. Que tá assim, putz, a professora tá falando desde o começo da semana dessa OAB e eu ainda nem me mexi. Putz, a professora tá falando e eu ainda tô meio tateando. Sabe, gente, a gente tem um certo momento pra digerir as coisas. E tudo bem. Desde que você, assim que decidir, agarre com unhas e dentes. Não seja um fósforo que se acende e logo se apaga, né? Que é aquela pessoa que decide e aí fica estudando 24 horas e não dura 2 dias. Mas sim, seja uma lamparina com um fogo constante todos os dias de estudo e que vai bem longe até a sua aprovação. Eu acredito em você. Você precisa acreditar em você. Então vamos sair dessa zona de inércia e vamos agitar esses estudos. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.